Mudanças drásticas na tabela da Série B, o título abriu de novo, o Remo venceu um jogo épico e tá muito forte na briga pelo acesso, mas a gente vai fazer aquele vídeo nosso antes do prisma da rodada pra gente calcular tudo sobre a tabela atualizada da Série B no final da 32ª rodada. Agora são 8 times brigando por 3 vagas, fechei uma das vagas já, vamos ver tudo sobre a tabela da Série B atualizada agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Antes de mais nada, batemos os 96 mil inscritos, estamos rumo aos 97 mil e você se inscrevendo no canal é a coisa mais importante desse vídeo. Vem pro nosso time tá crescendo, a gente tá ficando maior, então é muito importante que você se inscreva aqui, então não deixa de se inscrever, clica no inscreva-se, é de graça, sempre vai ser de graça, é só você ficar aqui no inscreva-se, você vai ter todos os vídeos de graça, deixa a curtida aí no canal também, porque a gente vai falar da tabela atualizada da Série B, porque já mudaram algumas coisas importantes, tá? Já vou botar a tabela aí no ar para não ter muita enrolação. É o seguinte, assim está a tabela da Série B atualizada. Tivemos todos os jogos concluídos da 32ª rodada, tá? Então, coisas importantes. Vou começar já tirando da frente o assunto mais importante da rodada, que é o Remo. Cara, o Remo emplacou 4 vitórias seguidas. Meu irmão, a gente vai falar melhor individualmente sobre cada jogo no prisma da rodada que vai sair daqui a pouquinho, tá? Por volta das 5 horas hoje aí, quem tá assistindo esse vídeo aí no dia que eu tô lançando, o prisma da rodada vai sair detalhadamente sobre todos os jogos, tá? Mas pra gente falar minimamente sobre meu irmão, foi muito épico esse jogo entre Remo e Paysandu. Quem assistiu, quem tava no Mangueirão, comenta aqui embaixo, porque isso daqui, pras duas torcidas, tá? Foi teste pra cardíaco. O Paysandu jogou muita bola. Foi o que também valorizou muito a vitória do Remo, que fez o terceiro gol com um golaço de falta do Diego Hernandes, uruguaio. Então, assim, o Remo emplacando essa 4ª vitória, pra vocês verem como é difícil 4 vitórias seguidas, tá? Se vocês forem olhar pra trás o retrospecto do Remo, teve esse jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense e conseguiu vencer. Teve esse jogo dificílimo contra o Operário, gol no final também, conseguiu vencer. Então, esses 3 jogos até agora, gols no final. Só esse contra o CRB, que ainda assim teve que virar o jogo, né? Então, pra vocês verem o nível de Série B, como é difícil você emplacar tantas vitórias seguidas, meio que os astros se alinharam e o Remo, jogando muita bola, correu atrás e conseguiu. Essas 4 vitórias seguidas do Remo colocou o time a 1 pontinho do G4, tá? Chapecoense tropeçou na rodada, Atlético Paranaense tropeçou na rodada, o CRB tropeçou nessa rodada também, o Goiás tropeçou na rodada e o Curitiba tropeçou na rodada. Então, pro Remo foi uma rodada muito boa. Ele hoje, tá? É o principal favorito a tirar uma das vagas do G4. Pra mim é o principal favorito. Comenta aqui embaixo quem é. De lado de fora, quem você acha que é o principal favorito a pegar uma das vagas? Bom, o Remo tá embalado, o Remo tá com muita confiança, o Remo tá com um time muito forte, o Remo tá com um treinador que já tem o elenco na mão em tão pouco tempo, o Remo tem uma torcida muito apaixonada, então tem todos os ingredientes para conseguir buscar essa vaga. Porém, vai ter que ter uma sequência ampla de vitórias no final. O Remo precisa de mais 11 a 12 pontos ali, né? Então são 4 vitórias garantem o Remo na Série A do ano que vem. 4 vitórias garantem o Remo, então é o que ele precisa fazer, vencer sem dúvida nenhuma todos os jogos em casa para conquistar esse acesso. O Remo tá jogando muita bola, é o time a ser batido nesse momento da Série B. 4 vitórias seguidas, ninguém tem uma sequência tão positiva no momento da Série B quanto o Remo. Então a principal notícia é o Remo, que na próxima rodada ainda joga novamente em Belém, vai enfrentar o Atlético, então é favorito mais uma vez, mas vai ser uma pedreira de novo. Então, pra galera que tá aqui na frente do Remo, ó, Chapecoense com 51, Goiás com 52, Novo Horizontino com 53 e o Criciúma também com 53, todos eles estão ao alcance do Remo. Então, se você já classificar que na próxima rodada o Remo tem um jogo em casa em que ele é favorito contra o Atlético, todos esses times aqui, quem não vencer, corre o risco de perder a vaga. Vamos um por um, tá? Chapecoense, cara. Chapecoense que tropeçou em casa contra o Botafogo, quase perdeu esse jogo, mas empatou no finalzinho. Na próxima rodada tem um jogo dificílimo, confronto direto contra o Goiás, tá? Então, um deles, caso o Remo vença, um deles necessariamente será ultrapassado pelo Remo. Se der empate, tá? Se der empate entre Goiás e Chapecoense e o Remo vencer, o Remo passa os dois, tá? O Remo passa os dois, passa Goiás, passa Chapecoense, porque o Remo já teria o mesmo número de vitórias do Goiás e passaria no saldo de gols, e a Chapecoense, o Remo passaria no critério de pontuação mesmo, né? Teria mais pontos que a Chapecoense. No caso do Novo Horizontino, que é um time que tá indo muito bem nessa reta final também,
O Novo Horizontino também pode ser ultrapassado pelo Remo, mas em caso de derrota, tá? O empate pode até tirar também essa vaga do Novo Horizontino, porque o Remo vencendo, ele iria aos mesmos 9 pontos de saldo e teria mais gols do que o Novo Horizontino, né? Dependendo do nível, se for 5-5 o empate do Novo Horizontino, aí o Remo não passa. Mas o Novo Horizontino empatando ou perdendo, tá? O próximo jogo, o Remo também pode passar o Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai enfrentar o Amazonas fora de casa aqui, é o primeiro jogo ali na sexta-feira. Então, todos esses times, se não vencerem, serão ultrapassados pelo Remo. O Criciúma é o único que só é ultrapassado pelo Remo se perder o jogo, tá? O Criciúma teria que perder o jogo pro Avaí para ser ultrapassado pelo Remo, porque se der empate, o Criciúma vai aos 54 pontos, o Remo também iria aos 54 pontos em caso de vitória, porém o Criciúma teria 15 vitórias a 14 do Remo. Então, o Criciúma é o único que não sai do G4, tá? Caso ele empate o seu jogo, assim, mirando o Remo, porque se ele empatar o jogo, Novo Horizontino vencer, Goiás vencer e Chape vencer, ele sai sim do G4. Então esses 3 times aqui podem sair do G4 na próxima rodada. Criciúma venceu o América num jogo muito bom, mas ninguém aqui tá com a situação se resolvida na Série B não, tá? Talvez o Coritiba, é o único que eu cravo que essa vaga já tá tomada. Não sei se será como campeão. Ainda assim é o grande favorito ao título. O Coxa que vai ter o Atlético Paranaense na próxima rodada é o grande favorito ao título. Mas pra mim Curitiba já subiu, tá? Precisa de mais 2 vitórias aí até o final da Série B. E faltando aí 6 jogos, tá? O Coxa tem alguns jogos bastante acessíveis ali na reta final, né? O Coxa na reta final vai enfrentar o CRB em casa, vai enfrentar o Paysandu fora de casa, vai enfrentar o Atlético em casa e fecha contra o Amazonas fora da sua casa, tá? Então, assim, o Curitiba vai subir, tá? Eu já consigo cravar isso aqui. O Curitiba precisando de mais 2 vitórias seria um desastre épico, né? Futebol é futebol. Esse desastre existe, mas vai subir. O Coxa vai subir, só não sabemos a posição ainda, se vai ser como campeão, vice, terceiro ou quarto colocado, mas o Coxa vai subir, até porque na próxima rodada o Curitiba pode perder a liderança para o Criciúma. A situação da tabela mostra isso. O Criciúma vencendo e o Curitiba perdendo, o Criciúma passa o Curitiba. E lembrando que na próxima rodada os dois têm clássicos, né? O Criciúma enfrenta o Avaí fora de casa e o Coxa enfrenta o Atlético dentro dessa casa. E falando em Atlético, inclusive, o Atlético emendou 3 jogos sem vencer, né? E agora enfrenta um clássico pela frente. Então a situação do Atlético é a seguinte: ele ainda está brigando por acesso, rapaziada. Ele está a 3 pontos do G4. Só que nessa rodada, 2 times já ficaram pelo caminho, né? CRB e Atlético Goianiense já ficaram pelo caminho nessa briga por acesso. Na próxima rodada, mais 2 times também podem ficar, Cuiabá e Atlético Paranaense, tá? Caso o Atlético perca o Atletiba, ele vai ficar pelo menos ali, cara, ele vai ficar 6 pontos do G4. E aí, meu irmão, faltando 5 jogos, 6 pontos para tirar do G4, o Atlético está fora da briga pelo acesso, caso seja derrotado e os outros jogos não ajudem, né? Os outros resultados não ajudem a rapaziada aqui de cima a vencer e a linha de corte ficar ali em 55, 54 pontos, o Atlético ficando 6, 5 pontos atrás. Próximo jogo é uma final. O Atletiba tem um peso muito importante, muito mais pro Atlético nessa rodada do que pro Coxa. Pro Coxa perder o Atletiba vai ser ruim, mas não vai ser um desastre. Pro Atlético perder, não vencer na verdade, tá? Empatar ou perder seria um desastre. Essa é a situação do Atlético, que perdeu os jogos que poderia perder. Não deveria, tá? Perder para Atlético Goianiense e Remo, mas poderia perder na conta, né, do acesso. Agora, empatar em casa contra o Avaí, não podia perder esses pontos, 2 pontos que vão fazer muita falta para o Atlético lá na frente. Então o time agora tem que correr contra o tempo. A situação do Atlético ficou um pouco mais difícil com esse tropeço inesperado dentro de casa. Tornou o Atletiba algo assim urgente. O Atlético precisa vencer. O Cuiabá venceu o Coxa, né? Apesar de estar com a mesma pontuação do Atlético, tá num momento psicológico melhor. Vem de uma vitória para cima do líder. O Cuiabá aí tem uma derrota nos últimos 11 jogos. Então é um time que tá sonhando alto, mas também tá na prática, tá na mesma situação do Atlético. O Cuiabá, se ele perder o próximo jogo que ele fizer e a rapaziada aqui de cima vencer os seus jogos, que muitos deles são favoritos, né? O Cuiabá também sai dessa briga por acesso. O Cuiabá que na próxima rodada enfrenta o Botafogo fora de casa. É um jogo perigoso. Agora a gente acabou de ver aqui o Botafogo tirando ponto da Chapecoense. Então
Jogo perigoso pro Cuiabá. O time fora de casa às vezes não consegue manter tanto seu ímpeto, tem que vencer. Então na próxima rodada podemos ter menos 2 times na briga pelo acesso, ou pode embolar de vez. Uma das duas coisas vai acontecer, mas a tendência é que a gente faça uma linha de corte de pelo menos menos um time na briga pelo acesso. Não sabemos qual, mas nesse momento são esses os 8 times que brigam pelo acesso. E assim, vamos falar a verdade, brigam por essas vagas aqui, tá? Do Criciúma para baixo. Porque a do Curitiba eu já classifico como tomada. O Curitiba vai subir nessa temporada. E a grande expectativa do momento é o Remo. O Clube do Remo é o melhor time do momento. É o time a ser analisado para quem está aqui em cima, tá? É o time que tá vindo igual um foguete nessa reta final. E a gente sabe que quando um time dá uma foguetada na reta final da Série B, difícil segurar esse acesso. Faltam 6 jogos ainda. Vamos entrar na reta finalíssima depois da próxima rodada. Então, o Remo entrando na reta finalíssima, que eu chamo são os últimos 5 jogos, com 5 vitórias na bagagem seguidas, cara, é um time a ser olhado. E provavelmente o Remo vencendo, né, o Atlético na próxima rodada, ele vai terminar no G4 da Série B. Cara, essa reta final vai ser muito emocionante e todos os dias a gente vai acompanhar com vídeos e todas as noites nós temos lives pra gente resenhar ao vivo. Você faz aí sua pergunta através do superchat ou através do chat, participa através do áudio. Então assim, não deixa de participar das lives com a gente aqui no canal, elas estão muito incríveis. E antes da gente fechar, cara, vamos pegar a nossa promoção na KTO, né? Você que não sabe, link está nos comentários para você pegar essa promoção. Vale muito a pena, você vai ter R$10 de aposta sem risco no Brasileirão. Você vem aqui em promoções, chance extra, clique em aceito participar. Tem que ser em jogos do Brasileirão, ó. 3 seleções no Brasileirão da Série A. Eu vou fazer a minha agora junto com vocês, tá? Você clica aqui em aposte agora, aí já vai direto pro Brasileirão da Série A. Eu vou de Palmeiras. Eu vou de... esse Botafogo e Flamengo aqui, hein? Tenso, hein? Tenso. Mirassol e Inter, eu vou ficar de fora por enquanto. Sport Ceará, vou ficar de fora. Eu vou de Cruzeiro contra o Atlético. Fortaleza e Vasco, eu vou ficar de fora. E eu vou também... eu vou de Botafogo, tá? A aposta é sem risco, né? Eu vou de Botafogo, então ficou aqui, ó. Nosso bilhete ficou dessa forma aqui. Meus bônus, você clica aqui em Brasileirão chance extra. Eu vou botar R$10, né? São os R$10 que eles dão pra gente sem risco. Volta R$136 se esses 3 times vencerem. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Vamos ver, se não, meu dinheiro volta. Cara, pra pegar essa promoção, link tá na descrição e também tá nos comentários. Primeiro comentário fixado. Promoção para maiores de 18 anos, tá? Obviamente, você aposte com responsabilidade sempre. Você nunca vai ficar rico com dinheiro de aposta. Então comenta aqui embaixo, meu irmão, para qual time você tá torcendo nessa Série B. Se inscreve no canal. Mais tarde sai o Prisma da rodada, então ativa o sininho para receber aí a análise de todos os jogos detalhadamente. Te espero lá, tamo junto, valeu e falou.